Oi, gente, bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Sil Curiati e eu tô aqui com mais um vídeo da nossa série de entrevistas com as autoras do Uma Sobe e Puxa a Outra. Este é o livro Uma Sobe e Puxa a Outra, volume 1, que já está disponível nas livrarias. Você encontra online, você encontra offline, onde você quiser. E já tem um volume 2 no forno, do qual eu sou uma das autoras e a nossa convidada de hoje também, que eu já já vou apresentar. Mas se você tem gostado dessa série de vídeos, de entrevistas e de papos com essas mulheres maravilhosas, curte aqui, assina o canal, compartilhe o vídeo e volte sempre. Hoje, o programa de hoje está trazendo a convidada Silvia Totti Mazzini. Muito bem-vinda, Silvia. Estou muito feliz de ter você aqui no programa. No programa é ótimo, no programa como se eu tivesse um programa de televisão no nosso canal. Obrigada, Sil. Nossa, é um prazer estar aqui, uma delícia, muito bom, muito bom. Tá friozinho hoje, então tá bom para a gente sentar. Sentar e bater papo. Nossa, Né? delícia, Eu muito devia bom, estar com um obrigada. cafezinho aqui, não tô. Tô feliz que você está aqui também. A Silvia é uma autora também do segundo volume do livro, como eu. Nós duas estaremos no volume 2, que é como este, só que com uma capa laranja bonitona, que já já vai estar nas livrarias também. Mas eu quero ler a bio da Silvia para você conhecê-la, porque ela é muito, muito bacana. A Silvia é psicanalista e palestrante, iniciou sua carreira profissional em 1981 na área de educação, assumindo a direção de duas grandes escolas particulares em São Paulo. Em 2007, decidiu dar uma guinada na carreira entrando no mercado editorial, especializando-se em curadoria de obras nacionais e estrangeiras. Que bacana. Há alguns anos deu uma nova guinada, cursou psicanálise e hoje faz pós-graduação em psicossomática na Santa Casa. Atendendo jovens e adultos há mais de 30 anos, a escuta e o acolhimento são as ferramentas mais importantes na sua jornada. Menina, você é long life learner, né? Não para de estudar, é isso? Exatamente, exatamente. Eu gosto muito, Sil. Sempre que eu posso, eu faço algum curso. E durante toda a minha trajetória profissional, uma trajetória de vida, na verdade, eu sempre estudei. Eu sempre fui atrás de algum curso que pudesse acrescentar na minha vida, que pudesse acrescentar na vida do outro também. Que Então, legal. isso é uma coisa que para mim faz parte, faz parte. Eu saio de uma coisa, dou um tempo e já vou para outra. Para outra. E as mulheres com as quais eu converso, no geral, têm essa sede por aprendizado. É muito legal a gente ver isso, né? Mulher não para de ir atrás. A gente é curiosa, né? Sim, sim. E eu acho Inquietas. que isso é uma das coisas que eu acho que une muito esse grupo. Eu acho que é isso. É exatamente isso que você falou. Nós somos curiosas, a gente vai atrás. Então, uma vai trazendo para outra, e aí a gente vai construindo o que eu não sei, mas é muito legal, porque vai ficando uma coisa de. Ah, é uma troca enorme, é, com leveza, mas com profundidade. Então é muito legal, é muito bom. A gente tem, às vezes, essa sensação de não sabe o que está construindo, mas ter esse objetivo e a missão do olhar para a equidade, do olhar para o empoderamento feminino, do trazer mais mulheres, da colaboração, eu acho que é muito especial mesmo. Mas agora eu quero falar de você. Eu pergunto isso para todo mundo que vem no programa. Eu estou chamando de programa, Silvia. Eu estou, Ah, assim, mas é é legal, tá bom, megalomania. vai. Tá É bom, tá bom. megalomania. Eu quero um programa na TV. Agora, ô Cris, falar com a Cris Pelágio. Quero trabalhar com a Cris Pelágio. Quero ter um programa de TV. Me conta, Silvia, qual a sua história? Nossa, a minha história, ela é longa, mas vamos dar uma resumida aqui, né? Eu sou a quarta, de cinco irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e depois vieram as quatro mulheres. Vieram quatro mulheres. Minha família é uma família animada, é uma família grande, bastante gente. Meu pai tinha vários irmãos, minha mãe tem uma irmã só, mas meu pai tinha várias irmãs também. Então, aquela família animada que tudo festeja, sempre tem aniversário, aniversário sempre tem festa, Natal é aquele Natal que não tem fim, Réveillon também, e Dia Delícia. das Mães, e Páscoa, tudo era motivo para festejar, tudo era motivo para festejar. E a Você ainda gente é sempre foi festeira? muito, muito. Eu adoro receber em casa, adoro todo mundo em casa. Hoje eu tenho três sobrinhas netas, então é uma delícia, porque você começa uma outra fase da vida, você volta para aquelas festas lá, assim, de trás. É muito legal. Eu tenho sete sobrinhos, então é muito gostoso. Então a gente tinha muito, tem muito isso, é uma família muito assim. E aí, quando eu tinha 19 anos,
Infelizmente, a minha irmã caçula faleceu. Ela faleceu no acidente, ela foi atropelada, e ela era caçula, temporona, 6 anos mais nova do que eu. E aquilo foi uma reviravolta na minha vida. E aí as coisas começaram a mudar realmente, assim, eu entendi que a vida era pendurada por um fio mesmo e que eu precisava viver. Eu acho que esse é o motivo do título, né? Várias vidas numa mesma vida. Eu não queria me limitar a nada. A vida é um espaço sem limite. E aí a gente faz escolhas todos os dias e essas escolhas nos levam para lugares diferentes. E isso foi assim que eu construí a minha carreira. A minha carreira começou nesse momento, e aí eu vim embora estudar o ser humano e trabalhar com o ser humano. Esse é o meu prazer. Mesmo quando trabalhei em escola há muito tempo, fui diretora de escola há muito tempo, comecei como professora, tudo, fui diretora de escola há bastante tempo. Depois eu fui trabalhar no mercado editorial, né, como você leu na minha bio, mas na minha cabeça, se eu era sempre, o que eu buscava era sempre na ajuda de construir um ser humano melhor, sempre, de forma leve, nada pesado, nada carregado, mas de que as pessoas pudessem olhar o ser humano e perceber que atrás daquilo, daquela questão, daquele problema, ou daquele trauma, ou daquele vício, tem alguém, e esse alguém precisa ser livre, se libertar, né, da maneira como der. Então, a minha trajetória foi sempre olhando para o ser humano, sempre. Eu sempre trabalhei com coisas voltadas para o ser humano. Mas é interessante você falar sobre o que aconteceu e o clique que te deu da vida, né? Passar rápido e ser frágil e tudo mais, e você querer viver essas muitas vidas, porque sem saber de nada disso, dessa história por trás, a sensação que eu tive é que você leva a vida de uma maneira muito fluida, no sentido de, eu tô aprendendo isso aqui, mas agora eu vou para lá e agora eu vou para lá. Você tem uma missão clara, mas o que te leva aquilo, o seu como, ele é fluido, né? Sim, eu acho que, e quando, para mim, né, o fato de eu levar isso assim, as coisas vêm cruzando o meu caminho, elas vêm cruzando. É claro que eu vou buscar, é claro que eu vou atrás. Então, como eu falo no capítulo, lá em 2007, eu resolvi dar uma guinada na minha carreira e eu fui parar no mercado editorial, porque eu sou uma leitora, eu adoro ler, eu Vida. gosto muito de ler, É, leio muito. E é aquilo, né? O mercado editorial ele veio na minha direção, mas eu fui na direção dele também. Eu fui buscar, porque eu claro. transformei um hobby que eu tenho, que é de ler muito, na minha profissão. E eu Que, dei muito certo. Eu fiquei 15 anos fazendo um trabalho muito legal, muito bom no que mercado editorial. inveja, ganhar dinheiro para ler. É, Que delícia. Você lê rápido. leio, porque o que acaba acontecendo é que, claro, quando eu trabalhava no mercado editorial, você cria assim técnicas, né? É. Maneiras de ler. Então, se o livro não te segura nas 20, 30 ou no máximo 50 páginas, primeiras páginas, ele não vai te segurar mais. Olha. E E aí deixa aí isso de lado? Como que é? Qual é o protocolo? o que acaba acontecendo é que, por exemplo, no meu caso, eu tinha muito claro o que eu queria com o livro. E eu tinha muito claro qual é o público que eu queria chegar, alcançar, né? Eu sempre fiz livro muito voltado para mulher, sempre voltado para mulher. Nossa, eu vou querer a E lista. Eu quero a sua lista. eu sempre, de romance de época, romance Isso. histórico, Segunda Guerra Mundial, eu gosto muito, mas sempre Adoro uma mulher também. como protagonista, é, é, policial. Lancei muito livro policial, sempre uma mulher como protagonista Que e com uma característica, uma personalidade muito diferente, com uma luta interna muito grande, algum trauma vivido, e ela joga na profissão isso. Então era fantástico, porque no final das contas era isso que eu fazia. Eu lancei gastronomia também, lancei homem também na gastronomia, claro, mas muita mas mulher na gastronomia também.
Silvia, a gente Então, precisa de você no mercado editorial ainda. É tão bom, né? Aqui nos Estados Unidos, eu tenho um grupo de mulheres que tá uma puxando a outra para escrever mais. A gente fala sobre a necessidade de ter autoras femininas. Então, as pessoas dizem: não interessa, você vai encontrar sua história, mas escreva. A gente precisa de mulheres publicando livros, né? isso aí, é isso aí. Esse sempre foi meu lema no mercado editorial. Às vezes um autor me procurava, falava, ai, Silvia, será que eu vou conseguir publicar meu livro? Senta, escreve. Vai, é. Vai embora. Escreve. Até porque hoje você tem os autopublicáveis, então ficou sem limite total, né? Quer dizer, todo Lógico, mundo é. pode publicar e todo mundo tem uma história boa para contar. Que legal. Me conta sobre você como escritora. O Sobe e Puxa foi seu primeiro livro? Foi, foi. É? Você sabe que eu sou muito criativa e como eu leio muito e vivi várias vidas dentro da minha vida, eu tenho muita história de vida. E eu, no final das contas, eu também sou meio que uma contadora de histórias, né? Eu gosto de contar. Todas as coisas que Delícia. eu conto tem sempre muita emoção, carrego às vezes um pouco na tinta, principalmente quando eu dou uma palestra ou quando eu estou com grupo de jovens comigo, né, fazendo algum tipo de trabalho com jovens ou com adultos. Então eu pego algumas histórias para ilustrar e às vezes eu pensava, puxa, eu podia escrever, puxa, mas a minha vida é tanta coisa, Sil. Eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que sentar para escrever é difícil, Eu sei bem mas como é. o processo do Sobe e Puxa foi fantástico, porque eu pensei, eu não entrei no primeiro, porque eu não entendi direito qual era a proposta. Falei, bom, mas também eu vou escrever o quê? Fiquei naquela coisa. No segundo, eu falei, ah, não, agora eu vou. Vou, agora eu vou, né? A gente tem história, mas não tem tempo de escrever. Mas quando você tem a deadline ali, que fala, você tem que dar em 3 dias o seu capítulo, e ele tem que estar com tantos caracteres, ele está formatado de tal jeito, etc. Você fala, "Ah, e agora?" Mas daí sai, né? Saiu. Sai, sai, porque você é uma coisa que parece que num primeiro momento, claro, assusta, mas depois ela te pega de um jeito, né? Porque é uma catarse, né? É. Você começar a escrever sobre você e falar assim, o que que eu coloco, o que que eu não coloco? Não, não tem isso, coloco isso, não, não, você sai, a coisa foi saindo, ela foi embora, falei, pronto. Depois eu dei uma outra lida, acertei algumas coisas, tudo, e falei, pronto, o texto está pronto, eu não vou mexer mais. Sendo uma editora, eu fico pensando se você é muito autocrítica ou não. Eu sou super crítica, tá? Eu sou muito mais crítica comigo do que com qualquer pessoa. Então, quando eu terminei de escrever, eu mandei para umas 4 pessoas lerem, 4 ou 5 pessoas lerem, para pedir opiniões. E pessoas muito diferentes em gostos, e a observação delas eu sabia que ia ser em determinados aspectos. Então, cada uma me deu um tipo de observação que mudou o meu texto. Você tem isso como editora no sangue, assim, ou não necessariamente? Não, não. Eu não mandei para ninguém ler, ninguém leu. Ele vai sair, as únicas pessoas que leram foram as pessoas da editora, só. Eu não mandei para ninguém. Eu escrevi num dia, e E num tchau. dia meio confuso, assim, que minha mãe não estava muito boa. Eu fui levá-la ao médico, sentada na sala de espera, e as coisas iam saindo, eu ia escrevendo e eu conversando com o médico dela no telefone, com ela na consulta com o outro. Sabe aquela história? Terminava a ligação, sentava e continuava escrevendo e as coisas vinham vindo. Depois eu Caramba. deixei ela em casa, voltei para casa, sentei, finalizei, falei, tá finalizado. No dia seguinte eu sentei com ele de novo, eu falei, vou Lei. fazer a última leitura dele. Aí você vê, acho que era meio que um meu processo como editora também, quando Ah, eu lia os livros dos autores, assim, principalmente autor nacional, quando ele entrega o manuscrito, né? Tem coisas que às vezes você muda de lugar. Você fala, vamos fazer uma troca aqui. Tem livro que, por exemplo, eu comecei pelo fim. Falei para o autor, nós vamos puxar isso para o começo, aí a gente faz um corte aqui e depois começa o livro, que é para todo mundo parar e falar, não, pera um pouquinho, eu e preciso saber o que aí? aconteceu, É, né? Então, é. alguns cortes. Então, você tem que deixar sair. Tá. Me fala qual que foi a parte mais bacana para você de contar a sua história num livro, ao lado de histórias de outras mulheres. Qual é a melhor parte, mas também qual é a parte mais dolorida, ou se teve algum sofrimento? Você colocou, é catártico, né? Olha, eu acho que assim, o fato de estar com outras mulheres
é muito legal porque eu vejo como se a gente estivesse caminhando juntas, lado a lado, e uma assistindo a história da outra, uma vendo a história da outra. Então, enquanto a gente escrevia, o grupo estava lá, não sei o que eu faço com isso, não sei o que eu faço com aquilo, tinha 500 coisas acontecendo, né? Então, era como se nós estivéssemos caminhando lado a lado. De vez em quando, uma ficava um pouquinho mais para trás e falava, eu vou desistir. Entrava uma outra e falava, de jeito nenhum. Você vai, Volta! você vai até o fim, porque nós vamos te ajudar. Então, e aí ela vinha para frente de novo. Então, eu achei que foi muito legal e eu tô louca para ver o resultado. Eu tô com muita vontade de ler o livro, assim, de ver esse volume pronto, porque como eu fiz parte de todo, né, eu estava junto, né, Sim, nesse sim. caminhar, eu quero ver muito resultado. E vai ser lindo de qualquer forma, Eu também acho. porque as histórias pessoais são histórias incríveis, né? E o lado doloroso, eu fiquei na dúvida, Sil, porque assim, eu pensei, comecei a escrever, e aí, claro, chegou no momento, eu tinha 19 anos, né? Minha irmã tinha 13, eu falei, puxa, vou para isso, não vou, o que que eu faço? E na mesma hora a resposta veio, ué, você é o que você é porque você viveu aquilo lá, né? Tudo veio, não é que tudo veio dali, tinha uma infância, tinham 19 anos vividos, mas tem muita coisa que veio dali. Aquilo foi um aprendizado enorme para mim, uma virada enorme na minha vida. Ahn, Se você perguntar para mim, Silvia, será que você teria feito a mesma coisa? Será que você teria? Eu tinha esse meu lado humano muito forte, sempre tive, desde pequena. Eu tinha essa preocupação com o outro muito grande, sempre tive. E não era uma coisa assim de, vamos mudar. Não, não tinha, era assim, se eu ia lá, alguém precisava de alguma coisa, eu ia lá, fazia e acabou e resolvia. Sabe assim? Então, esse lado de olhar para o ser humano sempre foi muito forte. Mas eu acho que aquilo só veio me ajudar a viver as coisas mais intensamente, a buscar um monte de coisa, a não parar numa coisa só, porque eu podia ter ficado só na educação, que já é um negócio desse tamanho, né? Já é enorme. Mas eu podia ter ficado, mas eu não quis. Eu quis me aprofundar, conhecer mais sobre o ser humano, conhecer mais sobre o ser humano, conhecer mais. Então, e tô nesse caminho. Me fala um pouco sobre isso, então, que me interessou muito esse seu lado da psicanálise e da psicossomática. O que que te levou, o que te faz continuar? Me conta um pouco disso. Olha, a psicanálise é muito interessante porque eu tenho um ex-professor meu, que é meio meu mentor, assim, uma vez ele falou para mim, há muitos anos, ele falou, Silvia, você tinha que fazer psicanálise porque você tem a escuta e o acolhimento. É uma coisa que é seu, entendeu? Você precisa usar mais isso de uma maneira mais profunda. Você precisa é, mergulhar, fazer esse mergulho profundo na psicanálise. E eu falei para ela, tá bom. E aí um dia eu resolvi, aquela frase veio para mim, eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou atrás disso e é isso que eu vou fazer. E foi muito legal, porque a psicanálise realmente é isso, né? Um mergulho profundo. Você entra em águas que você nunca podia imaginar. Agora, você fazer essa trajetória com alguém, você ter alguém ali do teu lado, junto com você para fazer esse caminho, é fantástico, né? É muito bom, né? E o que você descobre é muito bom também porque é libertador, né? Você conhece toda a tua verdade e a verdade liberta. Muitos de nós que enveredamos para essa linha é porque a gente está buscando a nossa própria cura também, né? Sim, é importante. A gente precisa fazer esse. E não é nem só fazer o caminho de volta, não é isso, mas eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito a ter uma vida melhor, mas eu preciso buscar esses meus direitos, né? Eu preciso batalhar para isso. Eu não posso olhar para isso e achar que não, que tá tudo bem, né? Uma dor é uma dor. Eu preciso olhar para ela. O Honrar, que né? está por trás dessa dor, né? É. E agora com a psicossomática, a gente vê muito isso. O sintoma. O corpo, ele paga o preço de uma conta que a cabeça não está dando conta, né? Ele paga o preço
daquilo que a cabeça não está dando conta. É, Então, a gente precisa olhar para isso, a gente não é. pode deixar. Então, para mim, assim, eu vou. Aí você pergunta assim para mim, as minhas sobrinhas perguntam para mim, Sil, você vai parar nessa agora? Eu falo, não, já tem uma outra que eu já estou olhando que eu acho que eu preciso fazer, sabe assim, se você fica num pé num lugar. Isso que você está falando da somática, o que aconteceu comigo pós-Covid, eu tive dois Covids e foram Covids que foram ok durante, mas o pós foi muito difícil. Eu tive problemas de cognição no primeiro, pós o primeiro, eu tive pneumonia que durou 3 meses pós o segundo, e eu estava adoecida. Eu tive, assim, as duas, a emenda de Covid, eu sentia meu corpo definhando, assim, perda muscular, cansaço, cabeça ruim, etc. Mas vai ver, vai olhar. Tudo bem, o Covid é sério, o Covid é sério. É um vírus que ninguém sabe as coisas que causa e para cada pessoa tem um efeito diferente, sim. Mas tem toda uma história por trás que é que tipo de organismo ele atacou, né? Ele atacou um organismo que estava sofrendo, que estava triste, que não estava feliz no trabalho, que teve burnout, que etc, etc. Então, para mim, o agravante de tudo isso, o território fértil que o Covid atacou, é o que estava me causando todos os efeitos físicos que eu tive. E foi por isso que eu decidi mudar de vida. Que eu falei, não, eu tenho que ser feliz e tenho que me alinhar ao meu propósito, porque aquela vida está me deixando doente. Sil, isso é perfeito, isso que você fala, porque por que que a gente não faz esse exercício de olhar, puxa, eu peguei isso porque realmente eu meio que abri uma porta, porque vem uma culpa na gente. Ah, Você vem aquela culpa de você achar, mas, puxa vida, né? Eu já estou enfrentando essa doença e ainda a culpa é minha. Não tem nada a ver com culpa. Não, não, não é culpa, não é nada. Muito pelo contrário, é a hora de você parar e falar, não, não é nem para ficar no lugar alerta. de vítima, nem no lugar de algoz, né? Nenhum dos dois. É para sair desses dois lugares, mas é para você, é como você fez, é você parar e falar, não, pera um pouquinho, eu estou fazendo alguma coisa que eu não quero. Porque essa dor, ela não é minha. Eu achei interessante você falar isso de culpa, porque eu nunca pensei na culpa. Eu sempre pensei que pessoas que não olham para isso são pessoas céticas. Para mim, Não. a desculpa é: eu sou cético, eu não acredito que aquele problema está trazendo esse. Eu não entendo, não conectá-la, é concreto. Não. Não, porque a gente não pode olhar e achar que é uma coisa só. Tem todo um contexto, É? é um monte de coisa que envolve. Eu não adoeço por uma coisa só. Não. Tem todo um contexto. E quando você vai escarafunchando devagar, você chega no É. lugar. Então, eu queria falar uma coisa do seu capítulo, porque lendo o seu manuscrito, me chamou a atenção, como eu falei, o seu título e o sumário. Então, eu queria ler isso para as pessoas ouvirem aqui, para você me falar um pouco mais a respeito. Pode ser? Claro. O título é: Quantas vidas você já viveu nessa vida? Só essa pergunta já faz você parar para. Vivemos muitas vidas dentro de uma mesma vida. Às vezes, acontecem situações que fogem completamente ao nosso controle, mas não são esses fatos que nos definem. São as escolhas que fazemos que mudam completamente o rumo da nossa história. A vida é vibrante, agitada, cheia de sons, cores, tons e emoções, e é preciso coragem para viver essas vidas. Mas não estamos sós, e essa é a beleza de tudo. Fatos acontecem, coisas acontecem com a gente não escolhe, mas a gente escolhe como a gente agir ou reagir em relação a tudo, né? Eu queria muito te ouvir. É claro que aquilo que fizeram com você, ou aquilo que aconteceu na sua vida, é importante, tem importância, mas mais importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, ou o que você vai fazer com aquilo que aconteceu na sua vida, né? Com o que aconteceu na minha, eu podia ter ficado lá onde eu estava. Eu fazia faculdade já, eu tinha entrado na faculdade, eu estava no primeiro ano de faculdade, quer dizer, primeiro ano, eu tinha 2 meses, porque o acidente foi em abril. Então, eu tinha 2 meses de faculdade, 3 meses só, e eu decidi parar, eu não quis fazer mais nada. E eu fiquei em casa, porque ali era o lugar onde eu me sentia segura. Eu achava que ali nada ia acontecer. E eu precisei de um tempo. Sabe quando você precisa de um tempo? E eu me lembro do meu pai falar: deixa ela ir, deixa ela ir. Ela quer ficar, deixa ela ir. Daqui a pouco a coisa vai. Deixa, cada um está vivendo o seu momento, então deixa ela ir. E eu fiquei em casa.
Quando foi em julho, tinha uma escola na frente de casa, poucos metros de casa, era uma escola grande que eu estava fazendo um estágio, que eu queria trabalhar. Eles me chamaram para substituir uma professora. Eu nem pensei, eu fui. Eu tinha 19 anos, não tinha magistério, não tinha nada, eu tinha ensino médio. E aí eu fui. Então, e dali aquilo começou a me mover de uma maneira, e eu comecei a olhar para as crianças, e aquilo começou a me alimentar, e ali eu comecei a estudar. Eu falei: não, eu vou fazer magistério, eu vou fazer especialização, eu vou fazer pedagogia. Dali a minha vida foi para um outro caminho. Era como se eu tivesse precisado daquele tempo quer dizer, aconteceu uma coisa comigo. Aquilo era fato. Aconteceu uma coisa real comigo. Eu podia ter ficado lá. Eu tinha todo o direito do mundo. Mas eu falei: não, essa não é a minha escolha. Eu fui para frente e aquilo me moveu a fazer coisas que eu faço até hoje, né? E aí eu não parei mais. Você fala assim: eu estava fugindo, eu estava não sei o quê. Não, eu estava consciente do que eu estava fazendo, eu sabia do que eu estava fazendo. Aquilo me abastecia de amor, me abastecia de força, me abastecia de alegria, me abastecia, porque a vida é isso, a vida é amor, a vida é alegria. Claro, tem 500 mil coisas no meio do caminho, mas foi a escolha que eu fiz ali. Que bom. Aquilo mudou todo um cenário, né? Então, Exatamente. é isso, eu preciso, a responsabilidade é minha. A culpa pode ser do outro, mas a responsabilidade não é minha. Tem jeito? Não, não tem. Não tem. E eu acredito na energia, né? Nesse fluxo de energia que alimenta a gente e não é só receber, o dar às vezes te energiza ainda mais. Então, o que você estava dando para aquelas Uhum. crianças, na verdade, porque quando a gente fala assim, ah, estava me alimentando, muita gente pode pensar, ah, tá bom, as crianças ali com ela e tal. Não, mas é você dar que faz, que Sim. traz esse alimento, né? A troca, né? É Troca. tão boa a troca, né? Você ter, você trocar, é muito bom essa troca É. de energia, é fantástico, né? Isso, Muito bom. isso. Me conta se tem algum trecho que você queira ler, algum trecho que você goste do seu livro, em especial do seu capítulo em especial, que você gostaria de ler para a gente aqui e comentar. Eu acho que tem um trecho que eu acho que assim mostra um pouco, né? Que assim, o tempo passou depressa e de monitora passei a professora, orientadora, diretora, e eu vivia totalmente envolvida pela profissão, com muito trabalho e uma dedicação intensa a tudo que girasse em torno da educação de jovens e crianças. A escola cresceu muito e eu crescia junto, absorvendo tudo com uma enorme vontade. Mas minhas atividades profissionais não paravam por aí. Como eu sempre fui muito curiosa e tinha muitos amigos, outras oportunidades iam surgindo e eu mergulhava em todas elas. Na minha cabeça, a vida era para ser vivida intensamente e eu não deixava passar nada. Fiz comerciais de TV, ajudei um grande amigo a alavancar a sua loja, cheguei a criar uma coleção de verão inteirinha, trabalhei em casting, uma importante produtora, fiz fotografia e eu não parava. E tudo isso trazia mais vida para a minha vida. Isso é muito legal porque você sabe que e eu acho que fala muito do que eu sou, né? De procurar outras coisas e ir para outras coisas. Mas aquilo que eu gostava mesmo, que era estar com as pessoas, sempre teve junto. Eu estava sempre com gente. E as pessoas acabavam me buscando, vindo para mim, para perguntar alguma coisa, porque elas queriam minha opinião, porque elas queriam, sei lá, um conselho, um consolo. Enfim, teve uma época que eu abri uma loja, né? Eu tive uma loja de roupas, né? De mulher, tudo. E era muito interessante, porque a gente fazia os eventos, tudo, e a mulherada vinha, se você teria 5 minutos, eu queria muito conversar com você. Eu falava: claro, claro. E aí sabe, eu estou passando por essa situação, como é que você teria alguma coisa para me dizer? Como é que você enxerga? Sempre foi assim. E era Lojas muito de roupa que vem engraçado. com conselho junto, né? Era muito gozado, porque era assim, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você tem 5 minutos? Eu falava: pronto, aqui eu já vou fazer Sim. um atendimento aqui de sei lá quanto tempo. Que Mas ótimo. é muito legal, é muito bom. E isso sempre foi assim. No mercado editorial, foi exatamente assim que eu vivi o mercado editorial. Os 15 anos que eu fiquei no mercado editorial, conheci gente no mundo inteiro, em tudo quanto era lugar, porque eu fazia as feiras internacionais, tudo.
E eu falava com as pessoas, por exemplo, sei lá, teve uma enchente em Nova York, uma época, né, e eu tinha amigos que moravam lá, editores que estavam lá, e eu escrevi, queria só saber se vocês estão bem, pô, mesmo de longe, eu quero que você saiba que eu estou pensando em você. Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, né? E eles falavam, nossa, a Sil está do outro lado. E, mas são fios, né? Que eu acho É. que me ligam, assim, me ligam nas pessoas trazem elas até mim e eu vou até elas também. Qual é a importância para você de uma história bem contada? Eu acho que é quanta coisa que você descobre ou do outro ou de você mesmo, porque a Hum, gente às vezes se vê na história do outro. Quando eu estou numa sessão com um paciente, ele está contando uma história, às vezes ele está falando de mim, ele não está falando olha, dele. Ele está contando uma história, e às vezes eu olho e falo, nossa, ele está falando comigo hoje. é, Hoje ele está falando comigo. E é muito interessante. Então, uma história bem contada mostra muitas vezes de quem a gente é, ou o momento que a gente está vivendo. conecta, né? Muito, muito. E é muito bom. É. Você ficou com vontade de escrever mais, de virar uma escritora depois desse livro? Ué, quem sabe? Tem tanta coisa que eu falo às vezes para as pessoas, né? Quando eu dou palestra, quando eu faço algumas rodas de conversa, sai tanta coisa legal que as pessoas às vezes falam para mim: Nossa, Silvia, você tinha que falar isso para Põe no mais gente papel. precisaria olhar para isso. Põe no papel, eu não sei. Quem sabe? Uma hora Boa. eu vou dividir, né, a minha vida entre a escrita e e os atendimentos, né? Porque isso eu não posso deixar. É uma coisa que me move muito. Que Então, assim, eu bom. gosto muito, é muito bom. Então, e a escrita é um processo mais solitário, né? Sim. Que você conversa com você mesmo. Mas, quem sabe? Quem sabe? Tá. Se você pudesse escolher, você gostaria de ter escrito como quem? Tem alguém que você é fã? Tem tantos. Não saberia nem por onde começar. Sei lá, Carlos Luiz Zafón com A Sombra do Vento. Para mim foi um livro que me impactou, os personagens me impactaram. Então, nossa, ter aquilo, né, aquele jeito dele de escrever, tem tantos. Philip Roth, algumas coisas que ele escreveu que são incríveis, aquele lado meio sarcástico dele. Para mim, o melhor livro dele é Patrimônio, que é a relação dele com o pai, que é um negócio maravilhoso. Então, assim, nossa, tem tanta gente. Pô, a própria Carla Madeira com Maravilhosa. Tudo é Nossa, Rio. tudo é Rio. Como é lindo. Nossa. Nossa, ela faz umas construções, você fala, gente, de onde ela tirou essas É. construções? Ela é maravilhosa, Maravilhosa, maravilhosa. maravilhosa mesmo. Para você, qual que é a história mais inspiradora do mundo? Tem uma? Existe uma história que você fala, nossa, essa história me inspira sempre. Pode contar e recontar que E é muito legal isso, você começa a pensar, não, mas será que tem? Tem várias. eu acho que também é muito de momento, né? Às vezes a gente se sente mais inspirado por uma história nesse momento e outra amanhã. Livros que a gente começa a ler e a gente tava. Todo mundo falou daquele livro, e aí você Isso. fala, eu não fui Nossa, nem para frente nem para é. trás. Daqui a 10 anos você vai, você pega o livro e você fala, ah, E você fala, gente, como é que eu não li aquele livro? Esse livro é maravilhoso, como é que eu não li? Eu falo, não, eu não estava naquele mood, né? Então, é. nem adianta. Gente, eu estava aqui com a Silvia Totti Mazzini e foi um prazer falar com ela, falar sobre esse livro. Eu estou olhando não para a câmera, eu devia estar olhando para vocês aqui, mas agora eu estou. Foi um prazer falar com ela aqui sobre o livro, sobre a vida dela, a história dela. Então, até a próxima. Obrigada. Beijo.